Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Valdecir e hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns nomes da hipnose, né? Algumas pessoas muito importantes que fizeram parte da história da hipnose. Então eu quero falar primeiramente de um padre, um famoso padre exorcista alemão na década de 70, Johann Joseph Gassner. Esse padre, ele atribuía, né, os fenômenos paranormais, ele atribuía, por exemplo, que o espírito do demônio estaria caminhando junto com enfermidade. Então, toda pessoa enferma poderia estar possuída por um demônio. Então, aquelas pessoas que sentiam que estavam possuídas por um demônio e, consequentemente, enfermas, eram levadas até Gassner e ele, então, utilizando-se da hipnose, né, faria o exorcismo, expulsaria esses demônios e, assim, promovendo a cura, né, dessas pessoas. Ao saber dessas curas promovidas pelo padre exorcista, né, Franz Anton Mesmer, conhecido como Mesmer, começou a acompanhar algum desses procedimentos de exorcismos de Gassner. Porém, Mesmer, não conformado com as explicações em que demônios e enfermidades tinham alguma relação, começou a atribuir essas curas, a esses fenômenos, aos astros. Mesmer, então, dizia que não existiam demônios, que eram fluidos invisíveis. E esses fluidos, né, invisíveis, ligados a astros, enfim, Mesmer disse que algumas pessoas teriam controle sobre esses fluidos, promovendo assim o equilíbrio através do magnetismo humano, o magnetismo animal. Então, logo isso foi sendo aceito muito na Europa e se difundiu rapidamente. Então o mesmerismo ganhou uma proporção gigantesca, né? E até mesmo Mesmer começou a atribuir ao padre que era o próprio crucifixo que ele utilizava, que tinha ali um componente, um fluido que promovia a cura e não aos demônios. Então ele acabou simplesmente atribuindo, né? Tirando esse link com os demônios, com o exorcismo, e passou a trabalhar com esses astros, esses fluidos, e nasce aí o magnetismo, o mesmerismo. Por volta de 1780, Mesmer já tinha alguns seguidores, alguns discípulos, digamos assim, do magnetismo. Então foi o Marquês de Puységur que, um dia hipnotizando um camponês, percebeu que esse camponês entrou num estado muito profundo e não reagia mais aos comandos praticamente do mesmerismo, e mantendo aquele estado fisiológico muito profundo. Surgiu aí então um estado sonambúlico da hipnose. O mesmerismo começa a ganhar um outro rumo através de um médico, filósofo, que em 1850 ele acabou passando a integrar o grupo dirigido pelo Barão do Poté em Paris, conhecida como Sociedade Magnética de Paris. Rivail, então, nessas práticas mesméricas, começa a criar uma doutrina. Começou então a atribuir essa força curativa aos espíritos. Então, Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele funda ali a doutrina espírita que é conhecida até hoje. Em 1859, publica o Livro dos Espíritos. E toda a sua estruturação espírita é baseada nos pensamentos de Platão. Parte-se daí, então, a doutrina espírita. E o magnetismo, nessa época, devido à grande miscigenação e culturas europeias, começa a ser substituída, conhecida, chamada de hipnotismo. A partir daí, vários outros nomes importantes fizeram história na hipnose, até chegarmos nos dias de hoje. Mas isso fica para um próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Compartilha, dê seu like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.